Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que, juntamente com o Instituto Rui Barbosa, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará prossegue com o evento Encontros Nacionais do IRB Região Nordeste, cujo tema é Federalismo, Crise e Desafios dos Estados. Saudamos todos os participantes, agradecendo em especial o empenho dos membros dos Tribunais de Contas que se deslocaram de todas as partes do país para prestigiar este encontro. Na programação de hoje estão previstas palestras com renomados especialistas no tema federalismo. Também haverá lançamento de livros e uma mesa redonda com secretários da Fazenda. Para iniciar o nosso ciclo de palestras, convidamos o nosso vice-presidente conselheiro Holden Queiroz para presidir a mesa e saudar o professor doutor Martônio Montalverne, da Universidade de Fortaleza, que abordará o tema Estados, Federalismo e Direito Econômico Constitucional. Muito bom dia a todos. Espero que tenham passado uma boa estadia, início de estadia na nossa cidade de Fortaleza. Dando início aqui aos trabalhos do nosso evento, vamos agora apreciar a palestra do professor Dr. Martônio Montalverne. Vou ler aqui um breve currículo, a breve síntese que fizemos. O currículo é muito vasto e, numa apertada síntese, o Dr. Martônio Montalverne é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutor e pós-doutor em Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt, na Alemanha, professor titular da Universidade de Fortaleza, procurador do município de Fortaleza, foi coordenador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Ceará, foi procurador-geral do município de Fortaleza e coordenador da área de Direito na CAPES, período 2011 a 2014. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os trabalhos com a palestra do professor Martônio, a qual já agradeço a participação. Sim, claro. Muito bom dia a todos. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer meu prezado conselheiro Holden Queiroz, que preside essa mesa. É um prazer estar aqui e agradecer o convite para trocar algumas ideias hoje a respeito do tema de federalismo e direito econômico constitucional. Registro também meu especial agradecimento ao presidente deste tribunal, conselheiro Heriberto Carlos Pontes Lima, muito obrigado pelo convite, e gostaria de agradecer a presença do Dr. Sebastião Elvésio Ramos de Castro, presidente do Instituto Rui Barbosa, e demais autoridades aqui presentes. Porém, vou lhes pedir licença para fazer, meu caro presidente conselheiro, Edilberto Pontes de Lima, um agradecimento especial ao meu querido amigo professor Francisco Otávio. Quando nós, que temos uma atuação acadêmica, principalmente aqui no estado do Ceará e no Nordeste, isso tem uma repercussão no Brasil, quando nós pensamos na pós-graduação estrito sensu no estado do Ceará do desenvolvimento científico, eu participei de alguma maneira dessa construção aqui na Universidade de Fortaleza, mas tudo se deveu à visão de futuro do professor Francisco Otávio, que foi a pessoa que, com todo o esforço e dedicação e perseverança, fundou o primeiro doutorado em Direito aqui do estado do Ceará, conseguiu com que hoje a Universidade de Fortaleza tivesse uma nota 5 na CAPES, dos 92 mestrados e doutorados do Brasil, somente 8 têm nota melhor que a Universidade de Fortaleza,
E isso se deve a esse grande empreendedor, Francisco Otávio, que é diretor de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública, ministro do Aço Castanho. Então, eu queria fazer esse registro por uma questão de justiça, portanto, também ter trabalhado tanto tempo sob coordenação, a direção do professor Francisco Otávio, que é meu diretor. Cumprimento também meus amigos do Tribunal de Contas do município, o conselheiro Hélio Parente, aqui presente, ex-conselheiro Luiz Sérgio Gabriel Vieira, e, enfim, agradeço a presença de todos. Eu gostaria de começar, meus amigos, antes de mais nada, justificando o tema que me levou a falar sobre desenvolvimento, federalismo, e que nos vincula necessariamente a desenvolvimento econômico e desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional não pode ser pensado na perspectiva federalista sem as unidades federativas, entre as quais os estados, no caso brasileiro, traduzem a expressão do federalismo num acúmulo político e constitucional já amadurecido desde 1891. Portanto, nós temos uma tradição federalista e nós temos uma tradição inaugurada em 1891. E aqui eu acho que há uma necessidade de algumas precisões históricas para que, parece-me, seja possível a compreensão do que eu quero dizer. Muito se diz, tem sido um lugar comum, de dizer que o federalismo brasileiro, ou pelo menos o federalismo inaugurado em 1891, nada mais seria do que uma réplica do federalismo americano. Nós temos a impressionante e perversa maneira na historiografia de entender a nossa história, a nossa perspectiva de desenvolvimento no Estado brasileiro, como uma sucessão de piadas que nós achamos engraçadas, né? E de que grandes realizações só seriam possíveis aos países do hemisfério norte, notadamente Europa e Estados Unidos. Eu gostaria de registrar que na metade do século XIX nós tínhamos um debate intelectual sobre o federalismo. O jornalista aqui do Estado de Alagoas, Aureliano Cândido Tavares Bastos, se debatia sobre a organização federativa e desenvolvimento econômico com ninguém mais, ninguém menos que o Visconde de Uruguai, ou Paulino José Soares de Souza, autor da primeira obra de direito administrativo nesse país. Portanto, o debate federalista não é um debate que chegou na Constituinte de 1890, alimentado apenas pela tradição americana. É um debate que já era feito no Brasil, já era realizado no Brasil e com excelente qualidade. Basta ver as duas obras que são opostas, A Província, de Tavares Bastos, e O Ensaio de Direito Administrativo, do Visconde de Uruguai. Então, há um registro de uma perspectiva elaborativa de desenvolvimento econômico constitucional. Embora essa perspectiva, claro, só tenha se realizado mais tarde, mas, a exemplo do caso brasileiro, aquilo que se transforma na realidade vem antes na discussão teórica, no acúmulo histórico, nas disputas políticas, etc. Então, eu gostaria de fazer essa primeira precisão e dizer que, ao lado dessa perspectiva de historicidade, também nós temos o lado econômico. Não se trata aqui de submeter a todos os aspectos da vida ao aspecto econômico. Há uma interação entre o desenvolvimento econômico, entre a perspectiva de um rumo econômico a se tomar e os aspectos políticos, jurídicos e, evidentemente, sociais. Então, é nessa perspectiva que eu procurarei situar o tema. Eu tentarei responder, entre as perguntas que seriam possíveis de elaborar aqui, de enfrentar aqui nesse tempo, tentarei responder qual é o rumo do nosso federalismo sob a perspectiva do direito econômico constitucional, que nos determina a Constituição Federal sobre o assunto, o que é que nós podemos refletir sobre de se esperar a atuação dos Estados no âmbito deste desenvolvimento regional. Do ponto de vista da objetividade constitucional, a pergunta nem seria tão complexa. A Constituição Federal estabelece como objetivo fundamental, no artigo 3º, seu inciso 3º, a redução das desigualdades regionais. E a partir do artigo 170, nós temos as linhas constitucionais do chamado direito econômico constitucional.
E no artigo 219, um artigo esquecido, estaria, no meu entendimento, uma das espinhas dorsais da nossa qualidade de intervencionismo econômico. O artigo 219 diz que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a assegurar o desenvolvimento cultural, socioeconômico e o bem-estar da população, visando a autonomia tecnológica do país. Quando o artigo 219 estabelece isso, trata-se de uma imposição não somente à União Federal, mas trata-se de uma imposição também aos Estados. Significa dizer que a política de desenvolvimento científico para gerar tecnologia para o país, visando o fortalecimento do mercado interno e o seu desenvolvimento, passam a ser patrimônios da sociedade e passam a exigir, para a efetivação dessa política, a participação do Estado. Então, como nós temos esse desenvolvimento regional e como nós chegamos até agora nessa perspectiva do artigo 3º, do artigo 170 e do artigo 219? Como nós podemos delimitar isso? Eu gostaria de falar primeiro algumas breves linhas do desenvolvimento brasileiro e recorro a uma dos principais elaboradores do pensamento econômico e do pensamento chamado da economia política que nós temos. Essa expressão economia política, como nós sabemos, ela é do século XIX. Antes do século XIX, os economistas clássicos estudavam a economia apenas na perspectiva de comércio, juros, rendas e aluguel. A partir do século XIX, da segunda metade do século XIX, é que nós passamos a entender que a economia ela tem um custo político a respeito disso. Se está na obra O Capital de Marx essa descrição, na verdade isso já estava no trabalho de Adam Smith, de 1786, da Riqueza das Nações, quando ele advertia de que, por exemplo, a segurança do Estado, a garantia da tranquilidade para o comércio, haverá necessariamente que resultar de uma decisão política. Portanto, o desenvolvimento econômico, antes de ser desenvolvimento econômico, ele é uma decisão política, é uma decisão constitucional. Então, Celso Furtado é o herdeiro, digamos, fundador dessa tradição desenvolvimentista na América Latina, no que é acompanhado por um argentino, também economista, um economista político, que é Raul Preves. Mas o que nos advertia Celso Furtado sobre o desenvolvimento econômico brasileiro, os seus desafios e o subdesenvolvimento? Celso Furtado dizia que, aspas, na lógica da ordem econômica internacional emergente, parece ser relativamente modesta a taxa de crescimento que corresponde ao Brasil. Sendo assim, o processo de formação de um sistema econômico já não se inscreve naturalmente em nosso destino nacional. O desafio que se coloca à presente geração é, portanto, duplo: reformar nossas estruturas anacrônicas que pesam sobre a sociedade e comprometem a sua estabilidade, e o de resistir às forças que operam no sentido de desarticulação de nosso sistema econômico, ameaçando a unidade nacional. Portanto, a perspectiva econômica era encarada, como nós vemos, numa perspectiva, sobretudo, de opção política do Estado brasileiro. Isso é importante, porque essa matriz, como eu tentarei dizer mais tarde, que fará de Celso Furtado o primeiro planejador do desenvolvimento regional, com a perspectiva de influência do Estado para o desenvolvimento regional que nós teremos no Brasil. E é de Celso Furtado também uma constatação para esta organização. E aqui vem a contribuição originalíssima, vem a contribuição rara, mais uma vez, da intelectualidade brasileira. Para Celso Furtado, o subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo e não uma etapa pela qual tenham necessariamente passado as economias que já alcançaram um grau superior de desenvolvimento. O que Celso Furtado nos adverte com isso?
O subdesenvolvimento não é um caminho natural para o desenvolvimento econômico. Uma nação subdesenvolvida, naturalmente, ela não alcançará o desenvolvimento econômico. Uma nação subdesenvolvida somente chegará ao desenvolvimento econômico decorrente das escolhas políticas macroeconômicas que esta nação fizer. Até porque os países da centralidade do desenvolvimento econômico, como Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, não conheceram a fase do subdesenvolvimento. Portanto, o subdesenvolvimento, na medida em que ele não é enfrentado rigorosamente por decisões políticas, ele não será superado. Em outras palavras, confirma o que Celso Furtado disse, eu brevemente relatei anteriormente, há uma necessidade extrema no Estado brasileiro de se modificar as nossas estruturas anacrônicas da ordem econômica. E entre essas estruturas anacrônicas estaria o excesso de centralidade e não enxergar os Estados, do ponto de vista constitucional e político, como um motor para a ação econômica. Embora a preocupação com o Estado e com seu desenvolvimento já fizesse parte de várias obras de pensadores da República Velha, desde 1930, nós temos dois grandes formuladores do pensamento político para a decisão econômica, que são Alberto Torres e Oliveira Viana. Nesses dois casos, nós temos uma perspectiva atomizante de desenvolvimento econômico. Nós não temos uma perspectiva de desenvolvimento econômico regional. É por isso, nesse caso, que nós temos, em países em desenvolvimento, a necessidade de incorporar aquilo que se qualifica chamar como a elite para a sua realização do chamado desenvolvimento regional. Eu uso a palavra elite na ausência de outros termos, como nós sabemos, elite vem do grego, significa os melhores, e não necessariamente aqueles que têm a direção econômica são as melhores cabeças do Estado, como não necessariamente aqueles que têm a direção política são os melhores, mas para delinear esse arco de um setor político do Estado capaz de implementar decisões políticas que fortaleçam a sua perspectiva dentro do Estado brasileiro. Portanto, a partir de 1930, nós temos, nesse sentido, a fundação do Estado brasileiro na modernidade, com vistas ao desenvolvimento econômico. É preciso nós compreendermos que não se trata de uma perspectiva liberal de estabelecer no constitucionalismo e para a delineação política da sociedade, não se trata simplesmente, como deseja o liberalismo, de estabelecer um governo da lei, mas se trata, sobretudo, de estabelecer um governo das políticas, ou seja, de política econômica, das chamadas políticas públicas, chamada de política tributária e, evidentemente, de uma política que adeque e que reparta a decisão política do Estado. É nesse sentido, portanto, que nós teremos uma vertente que nasce nessa época e que até hoje se encontra em grande debate, que é a chamada vertente desenvolvimentista do Estado brasileiro. O desenvolvimento brasileiro, então, aparece a partir daí como obtendo um dos seus maiores desafios para se estabelecer como tal. E é justamente essa condição do Estado desenvolvimentista, no caso brasileiro, ainda nós estamos falando dessa transição de 1930 para 1950, como um Estado periférico na realidade, que exige que ele seja algo mais que um Estado social tradicional. A estrutura do Estado social na Europa, por exemplo, de intervenções keynesianas na economia, se mostraram insuficientes para a América Latina. A teoria de Keynes, por exemplo, ela valoriza os centros nacionais de decisão. Entretanto, se a luta contra, por exemplo, o desemprego exigir a atuação do Estado, este Estado desenvolvimentista terá que promover modificações estruturais na superação do subdesenvolvimento. E nessa perspectiva, essas são as palavras do professor Gilberto Berkovitch, nessa perspectiva terá que envolver um ator
político regional. É nesse sentido que o papel do Estado na América Latina haverá de adquirir uma outra noção. Haverá de adquirir, portanto, um Estado desenvolvimentista, um Estado nacional que renove as suas estruturas a partir de uma perspectiva de constitucionalismo econômico até então inusitado. E o desenvolvimento brasileiro e as suas tentativas desenvolvimentistas passa necessariamente pela questão nordestina. Em virtude de eu não poder falar das diversidades relativamente às outras regiões brasileiras, eu centrarei a atenção no caso nordestino, até porque o caso nordestino, nessa trajetória do direito econômico constitucional e da sua superação, ou seja, desenvolvimentista, a questão nordestina foi a que ganhou mais destaque. E por que isso? O governo Vargas teve um aspecto interessante, dentre vários, claro, com a formação do Estado Novo. Há algo que merece um registro e a nossa especial atenção. Quando nós falamos em governos populistas, nós temos sempre a primeira ideia pejorativa relativamente aos chamados governos e termos populistas. Há um grande intelectual argentino chamado Ernesto Laclau que escreveu uma obra que se chama A Razão Populista. Qual a observação que nós podemos ter a partir da história? Se o populismo na Europa teve um viés fascista, principalmente na França, a partir de 1864, com o governo do general Boulanger, a vertente populista que chegou na América Latina é completamente diferente. E há algumas coincidências. Essa vertente chega no Brasil nos anos 30 com Getúlio Vargas. Um pouco mais tarde, ela se revela no México com Cárdenas, depois no Peru com Aya de la Torre e na Argentina com Juan Domingos Perón. O que há em comum nesses governos? Primeiro, as coisas, os acontecimentos históricos possuem uma racionalidade. Os acontecimentos históricos não são por acaso. Tá? A questão do petróleo. O México teve que enfrentar uma guerra cruel e desigual contra os Estados Unidos para a defesa do seu patrimônio e fundou a Pemex. Aya de la Torre e depois com Velasco Alvarado, militar, que se converteu ao nacionalismo para defender a Perú-Petro. Juan Domingos Perón teve o mesmo problema quando da fundação da Yacimientos Petrolíferos Fiscales da Argentina. E Vargas enfrentou, embora só nos anos 50, mas isso já estava na sua perspectiva, no horizonte de seu governo, também a questão da nacionalidade das riquezas naturais. Foi pela primeira vez que esses 4 governos trouxeram para a agenda política os problemas dos pobres. Lembro-lhes qual é a frase, porque ficou famoso o último presidente antes de Getúlio Vargas, que foi Washington Luiz. A questão social no Brasil é uma questão de polícia. Ou seja, foi no Brasil que os governos populistas de Vargas, assim como Perón, como Aya de la Torre e como Cárdenas, passaram a tratar a questão social não como caso de política, mas passaram a tratar a questão social como agenda de governo. Passaram, portanto, a tratar a agenda, as estruturas anacrônicas econômicas do Estado, como um problema a ser resolvido por Estado e sociedade dos seus respectivos países. Qual é o resultado disso? Há uma contradição. Ao mesmo tempo em que nós tínhamos um governo autoritário na Constituição de 1937, isso é verdade, nós passamos a ter um Estado desenvolvimentista. Aparecimento pela primeira vez na estrutura constitucional do Estado de um chamado Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico. E o aparecimento da primeira vez do chamado Conselho Nacional do Petróleo, cuja presidência houve ao general Horto Barbosa, que é autor da célebre frase, de dizer que o petróleo é uma riqueza que pertence à nação, que haverá de dividi-lo igualmente entre seus filhos. Esta visão, o influenciador, eu me referirei disso mais ao final das minhas palavras, da nova lei 12.734, que faz a partilha dos royalties do pré-sal, e as Cortes de Contas
presidente Sebastião, meu prezado Edilberto, as Cortes de Contas terão que vigiar essa utilização, na verdade, desses recursos. Portanto, isso é uma visão que já estava desde os anos 30, portanto, na fundação pelo populismo de um governo que pensava primeiro a questão nacional e não fazia da questão social uma questão de polícia. Portanto, como nós podemos tratar o populismo pejorativamente? O populismo é inerente a todas essas formas de governo e ele pode ter um aspecto negativo e pode ter um aspecto positivo. Não necessariamente um populismo deverá ser tratado como uma anomalia política travadora de desenvolvimento econômico, político ou desenvolvimento institucional. E isso tem uma relação direta, né, com o nosso acúmulo histórico e constitucional. O Estado brasileiro, portanto, construído após a Revolução de 30, é um Estado estruturalmente heterogêneo e contraditório. Por conta desse viés nacionalista de desenvolvimento, uma estrutura de Estado e um regime autoritário. Quando é que nós tivemos, por exemplo, a importância do Tribunal de Contas da União? A partir da obra de Oliveira Viana, ou seja, que ele próprio foi ministro do Tribunal de Contas da União. Para quê? Para a implementação desenvolvimentista do Estado. Oliveira Viana foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Então, meus amigos, esse aspecto, né, é o aspecto que alimenta a nossa tradição de uma discussão sobre desenvolvimento regional e desenvolvimento e direito constitucional econômico. Para Celso Furtado, eu cito novamente, ele diria que a solução desse problema do desenvolvimento regional consistirá numa das preocupações centrais da política econômica no decorrer dos próximos anos. A articulação de desenvolvimento e de industrialização pode significar também desviar recursos de mercados da região cafeeira industrial, São Paulo, antes que se colocavam no exterior. Um processo de integração desta economia entre Sudeste e Nordeste do Brasil terá que reorientar-se no sentido do aproveitamento racional dos recursos e fatores ao conjunto econômico nacional, na medida em que se chega a captar a essência desse problema. Não se deve eliminar, por todo, a possibilidade que o desenvolvimento de uma região tem como contrapartida necessária, não se deve crer nessa ideia, que o desenvolvimento de uma região tenha como contrapartida necessária o entorpecimento ou o desenvolvimento de outras. Ou seja, haverá necessidade, portanto, de uma perspectiva desenvolvimentista nacional. No caso de Celso Furtado e no caso daquele que nos orienta no desenvolvimento econômico, né, o desafio da região Nordeste. Na verdade, o conceito de Nordeste só surge como pauta do desenvolvimento econômico, novamente, a partir da era Vargas, derivando, claro, do antigo conceito de Norte. O que estivesse da Bahia para cima era qualificado como Norte. A questão nordestina, com suas peculiaridades, é um conceito, claro, a partir de Vargas. É rara uma referência ao Nordeste antes de 1930. A necessidade do combate à seca e o ciclo da borracha talvez tenham contribuído para essa divisão, nos ensina o professor Berkovitch, entre Norte. Mas a ideia atual de Nordeste, ela foi institucionalizada com a criação do desenvolvimento econômico da Sudene. Pouco antes disso, da criação da Sudene em 1959, né, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. As visões, então, e a queda do governo de Vargas. Nós tivemos, então, uma derrota do liberalismo desde a vitória de fascismo e salazarismo, em 1926 e 1928, respectivamente, e a ascensão de nazismo e franquismo em 1933 e 1936, respectivamente. Portanto, a visão liberal havia se mostrado incapaz de promover, antes de mais nada, e garantir a paz. 2 guerras, num curtíssimo período, de 14 a 18, e de 39 a 45, 2 guerras mostraram a incapacidade de um Estado não protagonista do desenvolvimento e da articulação política interna
a sua incapacidade de desenvolvimento e de evitar essas tragédias. É por isso que em 1949 aparece, já como refluxo da Constituição mexicana de 1917 e da Constituição alemã de Weimar de 1919, aparece com toda a pujança intelectual e de defesa política o chamado constitucionalismo dirigente. Também nessa visão já estava previsto uma articulação para o desenvolvimento regional. O Estado brasileiro, portanto, constituído a partir dessa perspectiva, trata-se de um Estado que pela primeira vez começa a se preocupar com o desenvolvimento regional. Portanto, com a importância do federalismo e da figura dos chamados subsistemas políticos econômicos de desenvolvimento, que as constituições passaram a ter. Mas, para implementar essas políticas, havia uma necessidade de se definir um arcabouço constitucional que também era uma decisão política. Não haveria como uma decisão política e econômica desta magnitude saísse apenas de uma Constituição e não tivesse o apoio ou ressonância política no âmbito do desenvolvimento do Estado brasileiro. Olhou-se para uma experiência de desenvolvimento regional que já se conhecia. A primeira grande experiência significativa que serviu de modelo não só para o Brasil, mas para outras sociedades, foi a experiência da criação do Tennessee Valley Authority, criada em maio de 1933 e que é uma empresa pública autônoma encarregada do desenvolvimento regional de todo o Vale do Rio Tennessee, no sul dos Estados Unidos. Novamente, o embate político-econômico. Nós estamos falando de 1933. Até então, a política vigente americana era a política extremamente liberal, de aversão a qualquer prática de intervencionismo do Estado, ainda mais prática do intervencionismo econômico. O que acontece nesse período? Um presidente chamado Roosevelt resolve estabelecer uma decisão política e de política econômica chamada New Deal, ou Novo Trato, Novo Acordo. Observando essa perspectiva política de a iminência de uma guerra mundial, do qual os Estados Unidos, já na condição de maior economia, não teriam como ter algum tipo de participação, uma instabilidade econômica terrível decorrente da crise de 1929, e não se admitia nenhum tipo de intervencionismo. Sucessivas decisões de direito econômico nos Estados Unidos, como Agricultural Act, Trade Act, Trade Unions Act, eram declaradas inconstitucionais pela Suprema Corte. O presidente Roosevelt declarou uma guerra que ficou conhecida como Court Packing Plan, ou seja, pegar a Corte contra a Suprema Corte para dizer: se os senhores não modificarem o seu entendimento e não admitirem a realidade que está a exigir de nós, inclusive dos senhores, teremos que aumentar o número de ministros nessa corte para devolver a capacidade governativa e de desenvolvimento econômico do Estado americano. A partir daí, depois de uma séria crise política que levou a uma manifestação em 1937 no rádio do presidente Roosevelt, a Suprema Corte passou a admitir esse tipo de intervencionismo. É no âmbito, portanto, deste desenvolvimento econômico articulado nacionalmente, capitaneado pelo interesse nacional, que aparece também nos Estados Unidos, em 1933, a primeira experiência do Vale do Tennessee, e uma experiência extremamente bem-sucedida. Nós temos também de que o rescaldo da Segunda Guerra Mundial influenciou as decisões de se criar organismos federais de planejamento e coordenação para determinadas regiões. Começa a aparecer o Vale do Rio São Francisco e a Amazônia, e a criação desses órgãos. A Comissão do Vale do São Francisco foi criada pela Lei 541, de 25 de dezembro de 48, regulamentando o disposto do artigo 29 das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 1946, que dizia que o governo federal ficou obrigado, dentro do prazo de 20 anos, a contar da data da promulgação dessa Constituição, a
tentar executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes, no qual aplicará anualmente quantia não inferior a 1% das rendas tributárias. Portanto, primeira tentativa, já em 1946, da Constituição de Tratamento Constitucional Econômico e Desenvolvimento Regional. E essa mesma Constituição atribui ao Estado, portanto, na versão brasileira, a capacidade de ação política, na medida em que o Rio São Francisco, o nosso rio da integração nacional, integra boa parte do nosso território e passa em regiões estratégicas para o desenvolvimento nacional. Há uma distância temporal, porque nós teremos isso em 1948, porém, o que nós tínhamos tido era somente, pelo Decreto Legislativo número 7619 de 1909, a criação da Inspetoria de Obras contra a Seca, IOCS, que mais tarde, que era uma repartição do Ministério da Aviação e Obras, mais tarde se transformará no IFOX, e hoje, com sede aqui em Fortaleza, é o nosso DENOX. Mas era uma visão, como o próprio nome diz, de combate à seca, não de convivência com a seca e desenvolvimento do semiárido. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente, não havia uma noção de planejamento econômico, mas havia apenas uma noção de assistencialismo para a resolução de problemas de tragédia humana, etc., etc., que a seca. Então, é nesse sentido que nós temos esse panorama. Até a década de 50, a atuação federal no Nordeste se caracterizava por uma desorganização de órgãos e superposição. Cada iniciativa do governo federal criava um órgão que atuava de modo distinto de outros que já existiam. Nesse sentido, é que aqui nós começamos a ter uma visão do desenvolvimento econômico regional. Em 1956, pelo Decreto 40554, de 14 de dezembro, é criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, GTDN, ligado ao Conselho de Desenvolvimento. No entanto, apenas com a seca de 58, é que este grupo de trabalho foi encarregado pelo presidente Juscelino Kubitschek da denominada Operação Nordeste. Presidente Juscelino, entregou a Celso Furtado esta tarefa de planejamento do desenvolvimento regional. O estudo elaborado por Celso Furtado não foi a primeira análise econômica dos problemas do Nordeste. O primeiro documento que, na verdade, sintetiza esses é o documento do economista Hans Singer, elaborado em 53, embora só tenha sido publicado em 62. Singer faz um estudo essencialmente econômico, destacado pela preocupação para estimar o capital necessário para promover o desenvolvimento do Nordeste. O relatório do GTDN, que via o Nordeste inserido no processo de desenvolvimento regional e os estados nordestinos ativos neste processo de desenvolvimento regional, propondo uma política regional conjugada com a política nacional de desenvolvimento econômico. Esse GTDN elaborou um diagnóstico, uma proposta de política econômica de grande profundidade, pensando, sobretudo, na industrialização e na articulação dos entes federativos nordestinos para recuperar e para possibilitar profundas mudanças nessas políticas institucionais. Com base nesse relatório, o presidente Juscelino Kubitschek enviou em 1959 o projeto de lei ao Congresso Nacional, propondo a criação da SUDENE, que, por fim, veio em 15 de dezembro de 1959, a lei número 3692, que foi finalmente criada a SUDENE, com sede em Recife. Começa, portanto, a perspectiva do desenvolvimento regional econômico constitucionalmente orientado com o governo de Juscelino. E, especificamente, no governo, claro, num âmbito constitucional. Essa industrialização significava, para os planejadores do pensamento econômico, significava necessariamente um mercado nacional articulado, em 3 etapas que haveria de fazer o desenvolvimento econômico. A partir da segunda etapa temporal, os estados ingressariam nessa perspectiva.
Nós tivemos uma fatalidade que aconteceu nesse país. A retomada desenvolvimentista regional teve, do ponto de vista da inspiração política, o pensamento de Vargas, de Juscelino e de João Goulart. Nós tivemos um golpe militar em 1964 e, para esta visão de orientação política e econômica, a questão desenvolvimentista era uma questão comunista, era uma questão de esquerda, enquanto que essa é talvez a mais obtusa das visões que se possa ter. Se era uma questão que entregava o planejamento para o Estado, mas o desenvolvimento regional ao papel das elites, da iniciativa privada, não haveria como se ter esta compreensão. Na verdade, este discurso do regime da ditadura militar procurava apenas legitimar aqui o que nós chamamos de adoção de um novo modelo econômico, o chamado dependencismo econômico, que é baseado na premissa diferente da origem de Celso Furtado desenvolvimentista, qual a linha mestra que vigora o pensamento dependencista. Uma nação poderá ser dependente, ser desenvolvida e politicamente dependente. Não haveria necessidade do Estado brasileiro, portanto, optar por um desenvolvimento, se ele pode, dependentemente das economias centrais, Japão, Estados Unidos e Europa, poderia se desenvolver. Isto implicaria, claro, na renúncia à tecnologia nacional, na renúncia à autonomia financeira e tecnológica do país e, evidentemente, na renúncia ao posicionamento externo no âmbito das disputas de política externa que o Brasil faria. O golpe militar, portanto, trouxe essa mentalidade dependencista e teve grande apoio. E aqui uma pergunta que talvez até hoje nós não saibamos responder. Não se sabe se a elite econômica latino-americana, ou por comodismo ou por escolha ideológica, acomodou-se, por exemplo, na questão do desenvolvimento econômico dependente, ao invés de investir na sua autonomia tecnológica. Nós observamos países, sociedades de dimensões e de problemas mais ou menos semelhantes ao Brasil. Claro que nós não podemos falar da história de fundação e tudo mais, num caminho sedimentado de desenvolvimento econômico. Nós podemos, por exemplo, pegar alguns exemplos, alguns casos, como da Índia, ou como da Coreia do Sul, de outros países que desenvolveram. Como que a Índia ingressa no seleto clube de países, que são 6 no mundo, que dispõem de um veículo lançador de seus satélites e do seu próprio satélite. O Brasil faz o satélite, muito bem, mas o Brasil não consegue colocar em órbita o seu satélite, porque não há o desenvolvimento de uma tecnologia nacional para um veículo lançador. E conseguir uma tecnologia estrangeira é complicado, porque quem tem, óbvio, não quer transferir. Mas por que a Índia conseguiu isso? A Índia ostenta uma população de 1 bilhão, hoje 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E possui 30% de analfabetos. Mas quando nós vemos esse dado cruamente, nós dissemos como que um país com desenvolvimento tecnológico como a Índia tem 30% de analfabetos. Isso significa dizer que a Índia alfabetizou mais ou menos 800 milhões de pessoas. Significa dizer que a Índia alfabetizou quase 4 vezes o Brasil. Ela é um sucesso ou é um fracasso? Essa política econômica foi bem sucedida ou foi fracassada? Que parâmetro nós podemos aferir para isso? Qualquer planejamento de educação na Índia, por exemplo, tem que contemplar 14 idiomas oficiais e 217 dialetos. Imaginemos alguém dos senhores aceitaria ser secretário, ministro da Educação da Índia, com esse problema para se resolver? E por que essa sociedade conseguiu isso? Planejamento econômico. A Índia, em 1948, quando estabeleceu a sua independência econômica e política e fez o seu planejamento,
decidiu que iria ingressar noutro clube igualmente seleto, a ponto de ter voz ativa no cenário internacional, mais que o Estado brasileiro. Decidiu que ia dominar a energia nuclear. Não só decidiu isso, como recusou-se a assinar o Tratado de Não Proliferação, que trata 5 países diferentes do resto do mundo, e foi mais além, quando em 1978 explodiu seu primeiro artefato nuclear. Hoje o Estado indiano, que é membro da Agência Internacional de Energia Nuclear, não é membro do tratado, mas o Estado indiano produz os melhores reatores para as usinas geradoras de energia nuclear do mundo inteiro. Tudo isso foi articulado com este planejamento econômico. Tudo isso foi um resultado de uma perspectiva de desenvolvimento do Estado e sociedade. Portanto, uma política desenvolvimentista. Nós tivemos, após o golpe militar, a redemocratização. A partir de 2002, nós tivemos a retomada do desenvolvimento. A partir de 2002, a democratização, o retorno ao liberalismo dependencista nos anos 90. E a partir de 2002, nós tivemos a retomada do desenvolvimento keynesiano. Política anticíclica, política externa fora do circuito tradicional, proteção da economia e riqueza nacionais, intervenção social na política científica, como o Plano Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação de 2010 e 2020, e o reforço do artigo 219. E aqui eu me encaminho para a conclusão, para falar de um ponto-chave do desenvolvimento regional, que inclui os estados necessariamente no âmbito do direito constitucional econômico. Eu gostaria de falar, rapidamente, da Lei, primeiro, 9478, de dezembro de 97, que dispunha sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo e instituiu o Conselho Nacional de Política Energética. Essa lei, por exemplo, permitiu, hoje nós estamos assistindo à crise econômico-financeira do Estado do Rio de Janeiro, essa lei permitiu que o Estado do Rio de Janeiro utilizasse parte dos seus royalties para pagamento de pessoal. Evidentemente, a tragédia aí está. Nós tivemos, portanto, a revisão desta lei pela Lei 12.351, de dezembro de 2010, que dispôs sobre a exploração e produção do petróleo, com planejamento regional, criou o Fundo Social e sobre a estrutura e fontes dos recursos. E a Lei 12.734, que modificou esta Lei 9478 e estabeleceu a alteração das regras relativas ao regime de participação da exploração do petróleo. Como é que ficou essa distribuição? Essa distribuição estava no artigo 42, que dizia que os royalties serão distribuídos, artigo 42 e 42A e B, 20% para estados e Distrito Federal, 10% para municípios produtores, 5% para os municípios afetados por operação de embarque e desembarque do petróleo, gás natural e outro hidrocarboneto fluido, 25% para a constituição do Fundo Especial a ser distribuído entre estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios que a própria lei enumera. Portanto, a maior riqueza do país estava inserida no planejamento econômico constitucional e estava necessariamente vinculado ao ator político, Estado e municípios, na condição desenvolvimentista. O que aconteceu com esta lei? A ação direta de inconstitucionalidade 49/17, requerida pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, em 2014, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, deferiu um liminar sem sequer ouvir o prazo que a Lei 9868 estabelece em questões polêmicas, ainda mais uma questão dessa, que é uma questão estrutural do planejamento e desenvolvimento do Estado brasileiro. O que diz, brevemente, a declaração da ministra da relatoria com a suspensão monocrática desse dispositivo dos artigos 42A e B. A alteração das regras relativas ao regime de participação no resultado da exploração do petróleo ou da compensação pela exploração, sem mudança constitucional do Estado tributário, que é a tese do Estado do Rio de Janeiro, importa em desequilibrar o tão frágil equilíbrio federativo nacional. Ou seja, nós tivemos uma perspectiva de transformação desenvolvimentista, articulada com o Pacto Federativo,
e com o desenho constitucional do Estado, que acabou sendo suspensa por decisão, até hoje, do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ontem eu olhei o processo dessa ação, está lá, desde o último, há um penúltimo despacho em 2014 e há um despacho agora em fevereiro de 2016. Portanto, não há indicadores de que nós deveramos ser mais esperançosos relativamente a essa perspectiva. O que se pode, para concluir, senhor vice-presidente, o que se pode chamar de incapacidade, este estado de coisas, da compreensão do desenvolvimento regional e do direito econômico constitucional. A Constituição ela fez uma diretiva, onde atores decidem, determinados atores decidem o contrário. Nós temos instalado, então, uma dificuldade política para o planejamento, já que aquilo que determina a Constituição é bloqueado por atores políticos, dos quais pouco envolvimento tem com a história, no caso do desenvolvimento. Como se pode atuar e como se pode sair desse impasse? Nos dois casos, eu creio que, concluo, nós temos que fortalecer cada vez mais a ideia desenvolvimentista, que é não simplesmente, porque me parece, como eu brevemente procurei demonstrar, não simplesmente porque me parece uma escolha acertada. Antes de mais nada, nós temos que respeitá-la, porque é uma escolha que foi feita em 1988 pelos nossos constituintes. Se nós não concordamos com ela, nós teremos que recorrer novamente à democracia para mudar e implementarmos outra visão. Mas enquanto esta visão se fizer presente, estiver no delineamento constitucional, retomo o início das minhas palavras para responder a pergunta que fez, ou seja, dessa articulação desenvolvimentista dos artigos 3º da Constituição, 170 e 219, enquanto isso permanecer, e esta for a nossa opção, decidida democraticamente, só nos resta obedecê-la, ou seja, e implementá-la também no âmbito de estados e no âmbito, claro, do desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Meus amigos, eu espero não lhes ter cansado. Muitíssimo obrigado mais uma vez. O professor Martônio acabou de nos oferecer aqui uma extremamente erudita palestra, onde nos conduziu, professor, por um passeio ao longo do pensamento histórico, político, econômico, jurídico brasileiro. Muito obrigado, o tribunal agradece a participação. Temos uma pergunta já formulada aqui pela plateia, do servidor aqui do tribunal, doutor João Bosco Nogueira, professor da UES também. É uma pergunta bem provocativa, mas aqui é uma arena de debate democrática e, por isso, vou ler aqui a pergunta nos exatos termos colocados pelo nosso servidor e professor da UES. O governo Temer, uma vez permanente, significaria a destruição de vez da ideia do Estado desenvolvimentista, ter-se-á um Estado de mercado, para o mercado e para o mercado paulista, sobretudo. Qual o efeito disso para o Nordeste? Sim. Alô? Sim, sem dúvida. Os senhores, por favor, aqueles que pensam o contrário, me desculpem, é só uma opinião, evidentemente que eu respeito a legitimidade de qualquer opinião. O governo golpista do presidente Michel Temer, é claro que significa isso, significa o abandono desse desenvolvimentismo. E isto já está sendo claramente exposto através, por exemplo, volta à questão do petróleo e à questão da energia nuclear. O que é que nós temos em discussão no Congresso? Nós temos 2 projetos. Eu gostaria de apenas de historicamente perguntar: os Estados Unidos da América permitem empresas estrangeiras explorando o seu petróleo? Óbvio que não. Os Estados Unidos da América permitem empresas estrangeiras atuando na energia nuclear, na geração de energia nuclear para a finalidade civil? Óbvio que não. Estão certos ou estão errados os americanos? Pela história de 1954, é necessário dizer
que o primeiro ato dos americanos, né, foi o Atomic Energy Act de 1954, onde foi criada uma autoridade para vigiar a iniciativa privada que era capaz de gerar energia para o desenvolvimento americano. E fizeram certo. Então, por que nós estamos seguindo esse modelo? O modelo de concessão nós temos dois grandes modelos no desenvolvimento econômico do petróleo. O modelo de concessão e o modelo de partilha. O que foi que aconteceu com os países como a Indonésia, que optaram pelo modelo de concessão? Vejam a crise. Os americanos permitem o modelo de concessão? Claro que não. Óbvio que não. Por quê? Porque defendem as suas empresas, defendem a sua tecnologia nacional. Isso que nós deveríamos fazer aqui. E que a nossa elite não faz. A elite americana faz isso. A elite alemã sabe fazer isso muito bem. A elite inglesa, francesa e até italiana também sabe desempenhar esse papel. Nós não sabemos. Nós escolhemos uma perspectiva dependencista de governo. Então eu creio que sim, me parece. Creio que a objetividade da história, né, do que aconteceu, não deixa muitos espaços para que isso seja percebido noutra perspectiva. Vamos abrir aqui as intervenções. O conselheiro Léo Parente gostaria de fazer uma pergunta? Alô? Parabéns pela exposição histórica. E os conceitos de pensadores econômicos, Celso Furtado e tantos mais. Mas eu queria trazer para a nossa realidade o sistema de controle. Como é que o sistema de controle, dentro dessa perspectiva do artigo 3º, 770 e 219, poderá, de uma forma, induzir esse Estado desenvolvimentista que tem essas previsões constitucionais possa atuar, possa ser fiscalizado e possa ser cobrado? Eu creio que o sistema de controle tem um papel muito importante. Tá? É óbvio, até onde eu posso ver, que o sistema de controle, né, principalmente os tribunais de contas, podem, como atores sociais e políticos institucionais, que são, evidentemente, participar da discussão. Agora, a decisão parece-me ser uma decisão de orientação política, né? Ou seja, que aqueles que foram eleitos na democracia tomem e os tribunais de contas sejam vigilantes nesse sentido. Por exemplo, meu amigo conselheiro Hélio Parente, o que foi que houve no estado do Rio de Janeiro, né, que nunca ocorreu, até onde se tenha conhecimento, digamos, um posicionamento mais incisivo dos órgãos de controle a respeito da utilização de royalties de petróleo para pagamento de pessoal. Ou seja, isso é algo que uma corte de contas pode e deve interferir. E o que foi que houve que isso aconteceu e levou a essa tragédia do Rio de Janeiro que nós estamos vendo hoje? Então, me parece uma atuação interessante. Aqui no estado do Ceará, eu gostaria de deixar clara a minha posição. Na Universidade de Fortaleza, nós temos um grupo de pesquisa sobre energia nuclear, desenvolvimento econômico e aspectos geopolíticos. O Estado do Ceará, de acordo com o que está lá no artigo 173 da Constituição, o Estado do Ceará é detentor da segunda maior reserva de urânio do país. E irá explorar. Essa reserva deve explorar. A energia nuclear, por exemplo, ela é uma energia 40% mais barata quando ela entra em funcionamento. O problema é que a construção de uma usina nuclear é muito cara, evidentemente, mas ela é cerca entre 30% e 40% mais barata do que a energia hidrelétrica que nós temos. E é uma forma de energia limpa. Ela não polui o ambiente. Claro, tem que estar cercada de segurança tecnológica em elevadíssimos conceitos, é muito cara, tudo isso, mas em 10, 15 anos, que não é um prazo tão longo, a construção de uma usina nuclear está completamente restituída para aqueles investidores. Mas nós temos aqui, por exemplo, uma jazida de urânio.
Logo, o Estado do Ceará e os municípios de Santa Quitéria ou o município de Itatira terão direito à utilização dos royalties. Este tribunal tem um papel fundamental nisso. Isso é desenvolvimento. O Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará, igualmente, na medida em que municípios participarão dessa exposição, desta exploração, que começa brevemente aqui na mina de Itaquá. Então, nesses pontos, eu creio que as Cortes de Contas têm um aspecto fundamental. Por exemplo, royalty deve ser utilizado para infraestrutura, para pesquisa, para desenvolvimento regional. Isso aqui uma Corte de Contas deverá estar atenta a isso. Portanto, tem um papel muito importante. A decisão política foi tomada democraticamente, a decisão, na verdade, a execução desta decisão política passa, creio eu, pelos órgãos de controle. E isso é uma questão, me parece, é uma questão estrutural, porque é desenvolvimento científico e questão de infraestrutura. Portanto, é um ponto sensível, né, do desenvolvimento econômico e é um ponto sensível do desenvolvimento econômico, onde a presença dos órgãos de controle me parece muito importante. Conselheiro Cláudio Terrão, vice-presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, gostaria de fazer uso da palavra também. Professor, parabéns primeiro pela palestra. Me parece que nós focamos, em função da apresentação, na exploração, sobretudo, de bens, né, de uma federação, no caso do Brasil, ou seja, receitas originárias, petróleo, minério, mas isso é pouco representativo em relação à receita total do Estado. A grande representação da receita do Estado, ela decorre de tributos, receitas derivadas. E nessa perspectiva, a guerra fiscal e o regionalismo acabam encontrando na estrutura tributária brasileira, me parece, uma grande dificuldade. Não seria a reforma tributária teria aí a reforma tributária um papel estruturante no desenvolvimento regional e nacional? Sim, conselheiro, eu concordo. Eu não falei da questão tributária, porque resolvi falar dessa questão que me parece estrutural, que é a opção do desenvolvimento econômico. Tanto é que a ordem econômica e social da Constituição está separada da ordem tributária. Mas estão em momentos distintos na Constituição. É claro, sobre a guerra fiscal, digamos, o pensamento desenvolvimentista também discutiu isso durante muito tempo. Como, por exemplo, a possibilidade de atuação nas alíquotas, a evitar a guerra fiscal, da sua uniformização. O governo Vargas foi até mais longe. Lembremos-nos, no final de novembro de 1937, de uma cerimônia simbólica que houve, a chamada queima das bandeiras estaduais, que o governo realizou, para dizer que a partir de agora, o planejamento regional era atribuição da União. Há uma razão histórica política para isso. Nós lembramos que o elemento caracterizador político da República Velha foi a chamada política de governadores. O que aqueles que formulavam política econômica pensavam as oligarquias estaduais são incapazes de pensar o desenvolvimento regional. Essas forças oligarcas estaduais só serão desarticuladas e enfraquecidas se houver um poder central e distante. Daí vem a estrutura de 1937. Ou seja, não temos mais governadores, temos interventores, não temos mais prefeitos, temos intendentes. Por quê? Vargas percebia que era necessária uma formação de uma estrutura econômica liberal na medida em que as oligarquias estaduais impossibilitavam a formação, inviabilizavam a possibilidade de uma política fiscal, tributária, adequada para o desenvolvimento regional. É uma solução de força, claro.
Mas com alguma razão, hoje esse grande desafio do que o senhor fala, da guerra fiscal, que concordo, é um elemento perturbador do desenvolvimento econômico e é um elemento perturbador, eu diria, do próprio pacto federativo. Tá? Como eu lhe disse, eu peço desculpas, não me ocupei muito dessa parte tributária, em razão do tempo, mas creio que a reforma tributária ela é fundamental no momento para resolver esse pacto federativo, essa fraqueza do pacto federativo. O que eu sou cético é quanto ao sucesso dessa reforma tributária. Meus amigos, a palestra foi bem instigante, estão chegando perguntas. Eu vou pedir licença a Vossas Excelências, para não atrasar o cronograma dos nossos trabalhos. Eu vou encerrar, peço desculpas, mas por questão de tempo eu vou ler a última pergunta que foi formulada para passar um encerramento, para que não, pedindo desculpas à plateia, mas para que não atrase o andamento dos trabalhos, também é importante. Então, a última pergunta é Paulo Pontes, do IPES. Em primeiro lugar, a título de informação, há empresas estrangeiras explorando petróleo nos Estados Unidos. Um exemplo é a Petrobras, operando no Golfo do México. Na sua visão, como as políticas desenvolvimentistas, que exigem muitos recursos fiscais, conflitam com as políticas de bem-estar social, que também exigem muitos recursos fiscais? Na sua visão, como as políticas desenvolvimentistas, que exigem muitos recursos fiscais, conflitam com as políticas de bem-estar social, que também exigem muitos recursos fiscais? Em primeiro lugar, vou responder a pergunta, a respeito da Petrobras. Sim, nós também temos aqui, no caso brasileiro, nós temos aqui que operam a Chevron, a Shell, todas essas companhias. Mas elas podem até participar, de acordo com o primeiro leilão que houve, por exemplo, do Campo de Libra, de uma participação muito menor a respeito, em comparação com empresas nacionais. É o caso da Petrobras, que participa no Golfo do México. Agora, ela não tem domínio sobre as jazidas americanas, ou aquelas jazidas que sejam, claro, encontradas em território americano ou nas suas áreas de interesse. Essa política ela não tem. O que nós estamos querendo fazer aqui, o que foi aprovado, pelo menos no Senado Federal, preferencialmente a Petrobras. Essas jazidas podem ser entregues. Se a Petrobras não quiser, podem ser entregues totalmente a empresas estrangeiras. Essa segunda parte é que não há nos Estados Unidos. Ou seja, e me parece extremamente adequado na medida em que é um mineral estratégico e hoje o petróleo é a principal fonte energética, ainda do mundo inteiro. O que acontece agora no caso americano é que o petróleo, o chamado xisto betuminoso, que eles conseguiram, é uma forma de petróleo mais barata, por isso que obrigou a queda do preço do petróleo e a desencadeador também de uma crise econômica, agora por motivos geopolíticos, de enfraquecimento de Rússia, Irã e Venezuela, que tem na exploração do petróleo as suas principais fontes de receita e de sobrevivência. Porque se o petróleo é vendido a 40, 30 dólares o barril, o preço para o custo da sua exploração não se altera. Ele permanecerá entre 18 e 22 dólares o barril. Se eu vendo por 30, ótimo. Se eu vendo por 80, melhor ainda. Mas há uma crise. Então, esse é o caso dos Estados Unidos. Eles não entregam suas jazidas para empresas estrangeiras. Do mesmo jeito que não entregam suas operações de energia nuclear para empresas estrangeiras. Essa me parece uma diferença fundamental. Quanto à segunda parte da pergunta, se na minha visão as políticas desenvolvimentistas que exigem recurso fiscal não conflitam com o bem-estar social, eu acho que não. A política desenvolvimentista não necessariamente ela exige muito recurso fiscal. Ela exige, retomo o ponto do nosso colega conselheiro de que falou, ela exige uma melhor distribuição fiscal. Ela exige uma reforma fiscal, mas não necessariamente um custo fiscal mais elevado. Porque uma política desenvolvimentista, como ela possui
uma orientação de desenvolvimento regional e local, ela pressupõe naturalmente uma melhoria de vida da população. É evidentemente que se há uma generalização na melhoria de vida da população, nós teremos necessariamente, claro, uma diminuição de, não necessariamente um alto gasto fiscal com o bem-estar social. O bem-estar social não necessariamente terá que ser só patrocinado pelo Estado, mas o bem-estar social terá de compartilhar com a iniciativa privada, que significa em que forma? Um pagamento de salários melhores, condições de salários melhores, infraestrutura dos núcleos urbanos mais adequadas com saneamento, com isso, com equipamentos urbanos que melhoram a qualidade de vida. Então, não necessariamente a política desenvolvimentista exigirá um esforço fiscal muito grande. Isso acontece, é verdade, em países como o nosso, exatamente porque nós não temos esse outro lado do desenvolvimento econômico. Nós não temos boa qualidade de vida nas cidades, nós não temos saneamento, nós não temos isso, portanto exige um elevado índice de gasto fiscal, claro. Mas não necessariamente uma política desenvolvimentista poderá levar a isso. Agradecendo mais uma vez a excelente palestra do professor Antônio Norte Alverne, eu convido aqui para entregar o certificado e placa do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Inaldo Paixão, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Declaro, então, encerrada a presente etapa dos trabalhos. Vamos ter um intervalo de 15 minutos e será servido um coffee break no quarto andar. Muito obrigado. Até breve.